Abraão passou por isso, Cristo passou por isso. Depois que Cristo foi cheio do Espírito Santo lá no Rio Jordão, ele passou por um tempo de teste. Depois que Abraão foi chamado a sair, colocado em sua terra onde deveria ser peregrino, então deu a circuncisão e Deus se encontrou com ele vez após vez. Ainda assim, ele teve de passar pelo tempo de teste. É igual com cada semente de Abraão. Abraão e sua semente. Uma organização, uma igreja. É por isso que vemos nossas organizações caindo à beira do caminho. É porque quando chega ao teste, que teste? A palavra de Deus. Aí está o teste. A palavra de Deus é o teste. Faremos o que um grupo de homens diz para fazer ou faremos o que Deus diz para fazer? Essa é a diferença. Aconteceu nos dias de Dwight Moody, nos dias de Finney, Sankey, Knox, Calvino, Spurgeon, todos os demais. Esses homens espirituais, as organizações que os seguiram. Levantou-se um grupo de homens lá atrás que abriu o caminho para isso. Cada um crendo nisto e naquilo e acrescentando um pouco aqui e tirando um pouco ali e acrescentando um pouco aqui. Até, finalmente, fazerem disso uma organização. E quando o fazem, o crente verdadeiro e genuíno, Deus chega e pega uma pessoazinha humilde e destrói isso. Certo? Sempre fez. Deus não muda. Acaba com isso. Algumas pessoas de mente espiritual ficam firmes com essa palavra. Deixe-me dizer-lhes. Recebi uma carta em casa de uma das melhores igrejas, grandes organizações do movimento pentecostal. Aquela pobre mulher de coração partido me escreveu uma carta e disse: Irmão Branham, eu tinha cabelo comprido e um coque atrás. Ela disse, e o meu marido gostava. E ela disse, nós nos mudamos da cidade onde tínhamos uma igreja que era muito espiritual para onde estava esta grande igreja, a primeira igreja da cidade. E disse, quando chegamos lá, todas as irmãs pentecostais tinham cortado o cabelo. E disse, elas insistiram comigo quanto a isso. Eu disse, não, creio que a Bíblia diz para não fazermos isso. É desonroso fazer isso. E assim ela disse, e elas ficaram... Elas riam dela. Diziam, ei, seu pneu está murchando na traseira, seu estepe, e tudo mais. E insistiram tanto com meu marido que ele me forçou a cortar o cabelo. E disse, sinto-me condenada desde então. Pensem nisso. Uma igreja pentecostal que deveria se posicionar pela palavra de Deus. É para lá que sua organização os leva. Certo? Deixaram de ouvir aquela voz mansa e delicada da palavra que os chama à verdade. Estão todos atentos a ventos veementes e impetuosos e muita gritaria e danças, dizendo que tem poder. Tudo bem, também creio nisso. Mas, irmão, quando você pode dançar e gritar e então se virar e negar a palavra de Deus e viver como o mundo, há algo errado em algum lugar. Isso mesmo. O Espírito de Deus desce, essa voz mansa e delicada, e o dirige direto ao Calvário, onde estamos mortos e nossa vida está escondida em Deus por meio de Cristo e selada pelo Espírito Santo. Então, somente essa palavra vive lá. Então, se estiverdes em mim e a minha palavra em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Aí está a diferença. Espero não lhes parecer fanático. Se sou, não estou ciente disso. Eu creio que a palavra de Deus é a verdade. E ela deve habitar bem aqui. E se ficar aqui, se manifestará exteriormente. Tem de fazê-lo. Sua vida, toda a sua índole será diferente. Assim, quando Deus deu o teste a Abraão, ele passou em 100% e iria. Deus não pode dar um teste a uma organização, pois está tudo confuso. Deus não trata assim com organização, ele não trata com nações da raça gentia. Ele tirou um povo dos gentios. Israel, ele tirou uma nação, mas dos gentios, ele tirou dos gentios um povo por amor do seu nome. Assim, vejam, não é uma organização, é um indivíduo que ele tira dos gentios. E quando o teste vem, estão vendo o que acontece?
Nós saímos para a justificação. Nós recebemos o batismo do Espírito Santo no movimento pentecostal. Mas quando chega o tempo de teste, arrumam eruditos polidos, querem ser como o mundo, como foi nos dias do movimento de Wesley e todos os demais. Eles vão à escola, eles aprendem ciência e aprendem todos esses outros tipos de coisas que acompanham a instrução. E tentam aprender psicologia. O melhor, bem, não diga isso, que façam isso e aquilo, pois vai. Vejam, vocês estão acumulando e construindo. Seu objetivo está errado, seu motivo está errado. Vocês estão contribuindo para uma organização em vez de contribuir para o Calvário. Como podem contribuir para o Calvário sem entrar pelo caminho da palavra? Pois somos lavados pela água da palavra. Se estiverdes em mim e as minhas palavras em vós, então pedi o que quereis. É aí que vemos a derrota do movimento pentecostal, pois se afastam da palavra. A palavra diz uma coisa, eles tentaram fazer com que essa organização entre ali em algum lugar. Eles se afastam direto dessa palavra e se juntam à organização. E estão vendo para onde foram? São quase como as demais igrejas. Mas então dançamos, e gritamos, e falamos em línguas, e pulamos. Essas coisas são boas. A organização deles é boa, espero ter sido claro. Mas a questão é aquela voz mansa e delicada da palavra falando. É isso. Vocês passam por um teste. Deus os testa como testou Abraão. Ele testa a semente de Abraão depois dele. E agora, o motivo de não possuirmos a porta do inimigo, o motivo de haver tanta coisa entre nós, é porque não conseguimos aguentar o teste. E deixe-me lhes dizer algo, o teste da palavra está certo. O motivo por que não temos e por que nunca teremos na organização. Acho que os pentecostais têm boas organizações. Alguns dos melhores homens que vivem na face da terra pertencem a essas organizações. As Assembleias de Deus. Tenho amigos lá. Que coisa. Um irmão lá em Indiana, com quem creio que vou ter uma reunião muito em breve. O irmão Roy Weed, ele é responsável regional do estado de Indiana. Creio que é um homem piedoso. Além disso, é responsável regional das Assembleias de Deus. A quadrangular, que coisa. Quantas? Ralph McPherson e muitos desses irmãos que são homens piedosos, nada em suas vidas, são bons homens. Lá na unidade, como eles mesmos se chamam, unidade. Ou, agora, acho que não. Eles a chamam de Igreja do Nome de Jesus. Jack Moore, citando só um dentre há centenas deles. Ótimos homens, bons homens, homens piedosos. Mas a questão irmão, é esta. Quando você se prende a essa organização, está vendo? Deus toma essas organizações e todas estão caídas. Olhe para elas, o mundanismo se infiltrando. Veja suas mulheres, veja seus homens, veja as condições deles. Eu poderia lhe mostrar grupos das Assembleias de Deus que têm diáconos na junta que se casaram 2 ou 3 vezes, pregadores se comportando mal, mulheres de cabelo cortado, usando shorts, maquiagem e ainda professando ter o Espírito Santo, dependendo da evidência de falar em línguas, ou saltar, ou gritar. Eles falham em ouvir aquela voz mansa e delicada da palavra. Essa palavra o mantém equilibrado como a cruz. É onde está. É por isso que não temos profetas genuínos na igreja hoje, como Ágabo. É por isso que a igreja hoje, eles pouco respeitam o falar em línguas quando alguém fala, pois já ouviram tanta falsificação e alvoroço que não sabem o que é certo e errado nisso. Interpretações que são meras imaginações. Alguém apenas dizendo algo porque se sente guiado. Isso não é interpretação.
Interpretação, não alguém ficar de pé e falar em línguas, outros se levantar minutos depois e interpretar o que ele disse. Quando um está falando, o outro está interpretando bem ali, dizendo palavra por palavra a mesma expressão, tudo igual. Este homem pode estar profetizando, mas não é interpretação. Alguns deles, este tipo de voz dando algo, este aqui atrás dando outra coisa. E alguns dizem 10 palavras, outros dizem 50 palavras depois, como interpretação. Interpretar significa dizer palavra por palavra. Se é uma palavra de Deus, tem de vir palavra por palavra, linha sobre linha, linha sobre linha. É assim que a palavra tem de vir. Mas o que temos visto? Tanta falsificação. E fizeram isso, em vez de ficarem com a palavra, introduziram isso lá. Logo que alguém fazia isso, eles o chamavam de pentecostal. E vocês sabem o que acontece. When the test comes,